queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15, o último mandamento, no item 4 e 5. Mas os fariseus, tendo sabido que ele havia tapado a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: Amarai vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Item 5. Caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Dr. Vicente Cardoso e Dr. Francisco Assis. Um ótimo estudo a todos. Muito boa noite para todos vocês, amigos que estão presentes aqui nesta casa. Boa noite também aos nossos amigos internautas que estarão nos vendo e nos ouvindo em qualquer outro momento. A eles, as nossas boas-vindas a esse canal dessa casa, onde nós, nessa noite, aqui na companhia do Dr. Francisco, ela disse, Dr. Vicente, eu não sou doutor não, tá? Obrigado pelo título, mas doutor é só o Dr. Francisco. Aproveitando o ensejo de que a mensagem de hoje, que está realmente para todos nós, seja essa mensagem, talvez a mais oportuna de todas as mensagens que a doutrina espírita reporta em toda a sua estrutura educacional. Falar do mandamento maior. Quando aqui foi dito, Jesus chegando aqui entre nós, vindo da paternidade divina, aqui trazer o legado. O legado seu é aquele que trata das leis. Ele disse que o primeiro e o maior de todos os mandamentos seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que aí estaria toda a lei e os profetas. Aí nós passamos então a observar, a partir desse mandamento maior, de que a questão do amor, hoje, tão desgastado em nosso vocabulário, há um equívoco quando falamos de amor. Às vezes, nós trocamos o efeito pela causa, a causa pelo efeito. Aqui, Jesus reporta que o amor é o maior mandamento. Se é mandamento, é lei. E se ele disse que aqui está representando este maior mandamento, ele está dando a prova, a evidência de que ele realmente
é uma das maiores manifestações do amor divino para com todos nós. Porque ele veio aqui nos trazer todo o ensinamento capaz de nos fazer perceber, conhecer e viver as leis divinas. E essas leis que se refere aqui é nada mais do que as leis que Deus criou para manter a harmonia do universo. E quando ele coloca que amar a Deus sobre todas as coisas, esse amar seria, então, nós conhecermos essas leis e de forma equânime, que nós pudéssemos, então, sentirmos a presença do Criador em cada um de nós, porque Deus ele é imanente a todas as criaturas, mas Deus também é transcendente. Dizer que Deus está em nós, como nós estamos nele, porque não tem como separar o Criador das criaturas, as criaturas do Criador, porque é imanência. Se é imanente, certamente o Espírito é o corolário de Deus. Somente o Espírito, o princípio inteligente do universo, é capaz de poder explicar e comprovar a existência do Criador. Mas para que Deus criasse todos nós, todo o universo, precisou estabelecer princípios, leis. E estas representam em todo o ensinamento trazido pelo próprio Cristo. Para que nós possamos perceber de que toda a obra ela deve estar em uma completa harmonia com o Criador. Portanto, tem regras, são as leis. Portanto, que coloca que aí, esse primeiro mandamento, aí estava toda a lei de Deus e os profetas. Porque houveram muitos profetas que precederam Jesus, trazendo também a cada momento o ensinamento apropriado a uma cultura, a cultura da época. E começamos a perceber aqui, a partir de então, de que nós temos que encarar amor como sendo lei. Mas espera aí, Sr. Vicente, mas eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo. Esse eu amo está muito equivocado. Porque, na verdade, nós não estamos vivendo realmente o amor. Quantas vezes nós percebemos que nós estamos tendo pelo outro é o afeto. Sabe por quê? Porque nos fala o André Luiz, tá, de que o amor entre os astros, os sóis, as estrelas, os planetas, todos os orbes do universo, chama-se gravitação universal. É a gravidade. Entre a matéria bruta, chama-se força de coesão. E entre nós, os seres, os espíritos, o subjetivo, chama-se afeto. Então, o que há entre nós aqui, o que nos liga, é o sentimento de afeição que nós permutamos um com o outro, com os outros. E nesse afeto é que nós vamos perceber que Paulo de Tarso coloca de que o amor ele não restringe no afeto, o amor não se restringe no ato sexual entre os cônjuges, entre os casais, porque o amor é muito mais do que afeto. O amor representa essa obediência com relação às leis divinas. Porque se Deus cria o universo, todos nós, o princípio inteligente, que em um dado momento se torna espírito, e se não estabelece o quê? Uma relação de harmonia da causa com o efeito, do efeito com a causa, não haveria a estabilidade do próprio universo. Então, entre nós, o que há é afeição. Tá? Amor ainda está muito desgastado entre nós aqui. Então, coloca o seguinte: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, veja bem que as manifestações do mesmo princípio são graduações ou gradações
da qual o princípio estabelece. Porque é o seguinte, existem 3 formas de amor. O amor ágape, o amor philos e o amor eros. O amor philos é aquela manifestação nossa em relação ao semelhante. Quando no ato do conhecimento do outro, nos encantamos com ele, temos uma afeição por ele. Quando nós conhecemos alguém e temos por ela uma simpatia enorme, é a manifestação desta princípio de leis, chamado por nós de amor, philos. A partir do momento em que você encanta com ele ou com ela, e que vem o namoro, vem o noivado, vem o casamento, aí é o casal, isso. Aí vem a vida comum do casal, que seria a vida da sexualidade, manifestada através de quê? De toda essa energia que nós temos aqui do libido, que é justamente a manifestação dessa troca energética entre os seres, através do ato sexual. Chama-se amor eros. Mas, acima de tudo, o amor ágape é justamente a manifestação do amor de Deus para com todas as suas criaturas. Mas também é essa retratação do nosso amor ao Criador. Porque Deus é a manifestação do maior amor do universo. Ele está em nós, manifesta através de nós, mas toda a soma total de nós não se equivale a Ele. Porque Deus, Ele é a inteligência suprema, causa primeira e não primária de todas as coisas. E Ele é o amor ágape, porque vem explicar de que Ele está presente em toda a sua obra, na manifestação desse amor, que é justamente a essas leis por Ele escrita, colocada em cada consciência, porque as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Escrita em nossa consciência, certamente, onde quer que nós estejamos, certamente nós devemos vivenciá-la, esta lei. Portanto, que aqui está nos colocando que para viver, então, a essa manifestação da lei do amor, conforme Paulo de Tarso nos coloca, que podemos possuir a linguagem dos homens e dos anjos. Se não possuirmos o quê? A caridade, de nada me valerá. Coloca para nós a condição, a caridade. A caridade é a manifestação desta lei, o chamado amor. Eu amo, mas não é caridoso, então não é amor. Eu amo, é caridoso, é amor. Porque a manifestação do amor está através do ato. E o ato do amor é a caridade. A caridade que está aí entre nós hoje, muito desgastada. E, de certa forma, essa caridade, ela não está sendo muito bem empregada. Portanto, que o Cristo fala assim, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Quem falou isso? 4.000 anos atrás, Moisés. Quando ele vem com todo o seu trabalho, que não vão tirar o mérito dele, não. Aí Jesus fala assim, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus. O que faz? Que levante o sol sobre os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Jesus chega e fala diferente. Se Moisés, o seu princípio era justiça, a pena de talião, ouro por ouro, dente por dente, Jesus chegou e falou, pega aí, vamos dar uma guinada nesse negócio aí, porque não é bem assim não. Se alguém lhe ofende uma face, direis a outra. No sentido alegórico, literal,
Quer dizer, se alguém lhe ofende, então mostra o seu outro lado, o não do ofendido. Não retrata a ofensa. Perdoe, esqueça. Então ele falou do amor. Então Jesus aqui, ele foi, de certa forma, trabalhar a ideia de Moisés. Se Moisés pretendia fazer com que nós tivéssemos ódio pelo inimigo, Jesus disse, ame o inimigo. Ah, mas peraí, Sr. Vicente, amor ao inimigo não tem jeito não. Tem. Porque aqui coloca de que amar o inimigo é você, hora nenhuma, lhe desejar o mal. Isso é amar o inimigo. Amar o inimigo não é fazer a ele o que você faz ao amigo, porque não tem como. Mas é hora nenhuma você lhe desejar o quê? O mal. Portanto, que ele coloca que nós haveremos de amar. E ele veio aqui unicamente para ensinar o amor. Sabe por quê? Porque todos os livros sacros do mundo, quer dizer, todos os livros religiosos, todas as religiões, tudo filosoficamente falando, veio unicamente para ensinar essa palavrinha pequena, amor. Só isso. Só o amor, quer dizer, a obediência às leis divinas. Então, não tem como você amar a Deus se você não ame o próximo. É preciso amar o próximo para podermos amar a Deus. E não tem como amar a Deus se não amar o próximo. Vice-versa. Portanto, meus amigos, que as lições de hoje aqui trazidas para todos nós aqui, é todo o pensamento paulino que vai ser abordado aqui ainda, da questão da caridade. E eu coloco para vocês que é muito importante a gente não esquecer essa palavrinha, caridade. A caridade é fazer o outro tudo que você gostaria que o outro fizesse a você. É você se colocar no lugar do outro. E isso é difícil. Em tempos modernos como está hoje, está difícil você se colocar no lugar do outro. Tá? Então, as lições dessa noite, provisoriamente, é esta. Agora eu passo a palavra ao doutor Francisco, para que possa prosseguir também com as suas observações. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos internautas. Vicente, é um prazer mais uma vez estar aqui ao seu lado e uma responsabilidade muito grande. E já começo dizendo que não foi em vão que a nossa leiturista o tratou de doutor. Quando você diz que não ostenta esse título, nós que estamos no caminho dos estudos da doutrina espírita, bem sabemos que você é sim um doutor da doutrina espírita. E com todo respeito, uma condição mais meritória do que se fosse título acadêmico, porque vem da sua vivência, vem da sua luta, do seu conhecimento, da sua sabedoria e essa luz que nos privilegia de estar sempre sendo iluminados e dividindo aí esses conhecimentos e sempre promovendo aí os cursos, os ensinamentos da doutrina espírita e arrebatando para a doutrina muitas e muitas pessoas, muitos trabalhadores. Então fica aqui a nossa homenagem, doutor, sim, com todo o respeito. Bom, sobre o tema, não é? O tema, o maior mandamento, resumido aqui na palavra amor, e esse amor tão, vamos dizer assim, tão esmiuçado nas suas mais diversas formas da nossa vida cotidiana, quando se tem uma definição assim vaga do nosso conhecimento, na nossa condição de humanos, não é? Uma definição muito falha, e nos alertava o Vicente aqui para a amplitude desse conceito de amor, não essa forma vulgar com que a gente está cansado de ver em televisão, né? Vou citar televisão porque é o meio usual das pessoas terem essa noção, vamos dizer, um pouco distorcida de amor. Então, amor é uma palavra que está tão desgastada nesse sentido, tão vulgarizada, que a gente não dá essa importância. Mas quando se parte para esse estudo do verdadeiro sentido do amor, que é a tradução, a própria ação do Criador, não é?
ele se colocando nessa condição, e eu comentava aqui com o Vicente que em data recente agora, eu terminava a leitura de uma obra de Leon Denis, onde ele tem um capítulo especialmente para tratar de amor, e ele, dentre outras referências que faz, assim diz: o amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, da raça, da humanidade são refrações, raios refratados do amor divino, que abrange e penetra todos os seres, e difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar 1000 formas variadas, 1000 esplêndidas florescências de amor. Então, quer dizer, toda a ideia que a gente tem de amor, o amor verdadeiro, esse amor divino, a própria essência do Criador, é muito mais abrangente, muito maior. A gente deve, sim, acho que parar um pouquinho e refletir sobre essa expressão que nós conhecemos como sendo amor, porque vamos ter um entendimento de que a dimensão é bem maior do que a gente imagina. E aqui, aproveitando uma deixa aqui na fala do Vicente, quando faz referência ao Mestre Jesus, o autor aqui, Leon Denis, também continuando, diz: o amor é mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Jesus passou pouco tempo na terra. De fato, foram bastantes 3 anos de evangelização para que o seu domínio se estendesse a todas as nações. Não foi pela ciência, nem pela arte da oratória que ele seduziu e cativou as multidões. Foi pelo amor. E o apóstolo Paulo, como disse aqui o Vicente, ele vem no estudo aqui sequente a esse assunto, ao tema abordado, em desdobramento, ele vem dar uma ideia tão bacana, tão bonita, tão abrangente de amor, né? Dizendo que, ainda que tivesse tudo, falasse a língua dos anjos, dos homens, tivesse todo o poder do império da terra, nada seria se não tivesse amor. Amor nessa dimensão que a gente está alertando para que nós entendamos, e não dessa forma vulgar que a gente vê por aí a toda hora, e a troco de nada as pessoas simplesmente se expressam: eu te amo, e na verdade aquilo ali não passa de uma força de expressão, porque quando se coloca a necessidade de praticar esse amor tão propalado, atitude nenhuma. Então é a ocasião da gente realmente começar a refletir e pensar, e quem sabe usar essa expressão verdadeiramente no seu sentido mais profundo, né? Tirando da vulgaridade a referência que se faz ao amor. Na questão do universo espiritualista, e aqui nós vamos além do espiritismo, quando se fala no espiritualismo, parece que há ainda um ditado que é muito comum, e diz assim: procurei Deus, não achei. Procurei a mim mesmo e não me encontrei. Procurei o próximo e ali encontrei os 3. Então, a profundidade da coisa, né? Dentro do que a gente entende por amor, a referência primeira é o nosso próximo. Está na própria fusão das 2 referências feitas pelo Mestre Jesus: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Era o primeiro e o segundo mandamento, que se fundem e formam só o maior deles. Como muito bem disse o Vicente, aí realmente se concentra toda a lei e todos os profetas. Referência muito certa, muito abrangente. E aí vem o desdobramento dessa questão do amor, quando se volta o olhar para a caridade,
que vai ser a tradução, a prática, a vivência realmente do amor, né? Essa caridade que a própria doutrina espírita define como benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, não é muita coisa para a gente ficar batendo e refletindo. Vamos dizer assim, uma pequena referência, mas de uma abrangência do tamanho da própria obra, da magnitude do próprio Criador. E nessa questão do amor, a primeira ideia que se tem, então, do próprio Criador é vinculação à justiça. Ninguém imagina um Deus, né, afastado de justiça. E justiça, na definição dentro do tema, nada mais é do que cada um respeitar o direito do outro. E não só ali contestar os nossos direitos, mas, ao respeitar o direito do outro, eu vou esbarrar com os meus deveres. Então, aí vai haver aquele aparente conflito, os meus direitos e os meus deveres, né? O direito do meu semelhante. O mundo de hoje está tão desafiador nesse particular que eu particularmente que trabalho na questão aí na área jurídica, a gente vê que muitas das vezes os processos vão a juízo sem nenhuma necessidade. Às vezes, Vicente, por uma falta de diálogo, uma abertura. E muito oportunamente, o conceito de justiça, ultimamente, justiça aqui dos homens, né? Não vamos confundir, está sendo levado a entender que ela se faz com melhor resultado, mais eficácia, se sentarmos as partes conflitantes numa mesa e, num diálogo, tentarmos uma conciliação. Então, toda causa judicial hoje ela é precedida dessa oportunidade de conciliação. Não é mais aquele conflito eterno. Então, a tendência é que tudo se pacifique. E assim o conceito de justiça, justamente para que a gente entenda e busque entender que o meu dever é respeitar o direito do meu próximo. E assim, vivenciando no dia a dia essa realidade, a gente vai modificando, então, o mundo, a começar pela nossa própria atitude. E é ela mesma que deve iniciar essa mudança, sem dúvida nenhuma, né? Esperar que outros nos deem regras, ditem normas para que mudemos, nós estaremos simplesmente postergando, relegando a um futuro não se sabe até quando, esperando milagrosamente uma transformação do ambiente em que moramos, trabalhamos, da nossa cidade em que vivemos, do estado, do país e do mundo como um todo. Aí, se cada um começar a mudar a si mesmo, é a grande transformação que a própria doutrina espírita tem por lema, a transformação do homem, não é? O homem velho se transformando no homem novo, lá ainda lembrando o apóstolo Paulo. Então, a gente tem aí nas cartas de Paulo um ensinamento magnífico. No meu particular entendimento, o maior divulgador vamos dizer assim, do cristianismo, e ele alertando já naquela época para o que cada povo deveria, por onde passava ele deixava as recomendações do que cada povo deveria observar ali para a melhora da vida, e era justamente essa transformação, primeiro da própria pessoa, para essa transformação atingir o coletivo. E ficam essas lições e a gente reclamando a nossa reflexão sobre isso. E ele é o grande, vamos dizer assim, conceituador do amor. Nos próximos temas aqui que teremos a estudar, fala de uma forma até poética, né? E assim nos leva tranquilamente à reflexão e ao entendimento. Muito feliz, Paulo, ao se dirigir da forma como se dirigia
aos povos daquela época, atravessando aí os tempos e chegando até nós através de suas cartas aos diversos povos. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa a, vamos dizer, tentar acrescentar ao que o Vicente fez aqui, a explanação. Emmanuel, em uma das obras, eu não vou me lembrar aqui qual delas, mas cuidei de anotar e trazer aqui, chegou a alertar que o próximo é o nosso caminho para Deus. Então, dentro desse tema amor, Deus, com essa, vamos dizer assim, essa magnitude de amor, temos esse próximo como caminho para Deus, dentro dessa questão de amá-lo, amar o próximo como a mim mesmo. É isso que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, procurando aí podar pequenos atos que levam a conflitos, a questionamentos, vendo no nosso próximo a nossa própria pessoa, não vendo apenas defeitos, mas vamos ver as qualidades. Não tem pessoas, não tem ser que só apresente defeitos, tem qualidades. É a gente procurar mudar um pouquinho o olhar. Como então amar o próximo de uma forma mais singela, sempre buscando fazer e ter dele a melhor ideia, buscar as qualidades. Os defeitos depois, às vezes, nem vamos nos lembrar se a gente conseguir resgatar as qualidades. Elas se sobrepõem aos defeitos, que certamente, se a gente perquirir mais sobre esse nosso próximo, vamos ver aí que aquela visão ofuscada que tínhamos sobre ele realmente não procede, porque as qualidades superam os defeitos. E aí vem a parte da caridade verdadeira, que muitas das vezes depende de uma iniciativa nossa, no sentido de compreender o porquê desse próximo está sendo visto sob esse enfoque, né, de muitos defeitos, poucas qualidades. Às vezes a gente tem que ir à luta e descobrir ali o caminho de mostrar essas qualidades. Começando por nós mesmos, como deve ser a transformação do mundo. E assim, acho que a gente está dentro aí do que é esse maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o próprio amor nessa dimensão de conceito que a gente está estudando. E ao próximo como a nós mesmos. Todos filhos do mesmo Criador. Complementando aqui ainda o pensamento paulino, quando vai ser dito aqui na oportunidade a carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, no final dessa carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, ele coloca, dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da fé, e que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independe de qualquer crença particular. E para poder encerrar a nossa fala desta noite, eu vou ler um pensamento de André Luiz no seu livro Nosso Lar, quando ele coloca: a alma em si apenas se nutre de amor. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil é o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente da terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção. A exemplo da criança sugando o seio materno, o homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós, outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas
tendentes à condição fluídica. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e, sem ele, não teríamos a existência. Porque a própria existência é a maior manifestação do amor de Deus no ato da criação. Joana de Ângeles, então, termina a nossa fala. Amor, alimento das almas. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mas se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem a qual se enfraquece e perde o sentido de viver. O amor é a expressão divina que verte do Criador, o alto em favor de tudo quanto existe, trabalhando para a felicidade espiritual da terra, através das criaturas que hospeda na forma física. O amor é tão rico de carinho e de bênçãos que se multiplica à medida que se oferece, jamais diminuindo a intensidade quanto mais se distribui. O amor é a vibração de Deus que perpassa todas as coisas do universo. Desejamos a todos vocês muito amor. Obrigado. Boa noite para todos.